A sexta-feira foi de protestos junto ao Estádio Beira-Rio por parte de torcidas organizadas com alvos bem específicos do Grupo Colorado. Não apenas Roger Machado, mas também Borré, Valência, Bruno Henrique, Thiago Maia, Bernabei, Ronaldo e, claro, o presidente Alessandro Barcelos e o vice de futebol José Olavo Bisol. O Inter treina no CT, define sua equipe para enfrentar o Bragantino e busca a segunda vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro para encarar uma sequência de 3 jogos diante do Flamengo. A continuidade do técnico Roger Machado está, sim, sob dúvida. E, claro, muitos desfalques para complicar ainda mais a situação. A gente vai falar sobre tudo isso, então tu sabe. Fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo nos corredores do Beira-Rio e no CT do Parque Gigante, mais precisamente, porque o Inter, além de treinar, já viajou para o Sudeste, onde está em Atibaia, para amanhã, sábado, enfrentar o Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro, numa disputa que precisa, pelo menos pontuar. Se fizer 3 pontos, pode chegar até a 9ª colocação. E aí depende também, não vencendo, depende de resultados paralelos para saber como é que pode ficar ainda na tabela de classificação. Tu faz o seguinte, fica comigo até o final do vídeo, tá? Tem alguns bastidores sobre essa sexta-feira do Internacional. Te inscreve também no canal, ativa a notificação, que é o sininho ali do lado do inscrever-se. Não te esquece do like, do compartilhamento e que kto.bet.br é minha parceira aqui do canal e também pode ser a tua. Entra lá, te registra para dar uma brincada, aproveita tudo que a plataforma tem para te oferecer. Final de semana, muitos jogos, muitas possibilidades para a gente pegar, se divertir e principalmente colocar uns pila no bolso. Valeu? Entra lá, não demora 2 minutos para tu te cadastrar e aí, claro, tu tem que lembrar de brincar com responsabilidade e que é um ambiente para maiores de 18 anos. Bom, pela parte da manhã, ali pelo meio da manhã, 10, 11 horas, houve um protesto muito forte ali na Padre Cacique, na rua que fica ao lado do Estádio Beira-Rio, mais precisamente no cercado do corredor de ônibus que divide as duas avenidas, para quem vai para a zona sul de Porto Alegre e para quem vem para a direção ali do centro, e aí zona norte, zona leste e tal, pode pegar várias das avenidas principais de Porto Alegre, tá? E ali, como vocês estão vendo nas imagens, as grandes pessoas, os grandes culpados, os grandes nomes que a torcida estava não apenas bradando contra, mas colocando como uma espécie, vamos dizer assim, de culpado pelo momento do Internacional, inclui direção, como vocês viram aí, o presidente Alessandro Barcelos, gestão fracassada, diz inclusive na chapa, na faixa, mais ainda o José Olavo Bisol, o técnico Roger Machado, citando aí naquela questão da fome, e a frase, aquela que ele sempre fala no vestiário, mais os jogadores, botando inclusive valores que os atacantes do Inter, principalmente Borré e Valência, receberiam. Depois do lado ainda tem Ronaldo, Bernabei, Thiago Maia, outros atletas que não desempenharam de acordo aí com o protesto da torcida. Há informação de que ele pode aumentar, não só de intensidade em cima das faixas, mais faixas, mas também agora em termos também de aglomeração de pessoas, seja no aeroporto Salgado Filho, seja junto à entrada do CT do Parque Gigante, enfim. A torcida do Internacional meio que perdendo um pouco da paciência aí a partir dos maus resultados e principalmente da desclassificação na Copa do Brasil. Do outro lado da rua, porque daí tem a Rua do Protesto, mais o Beira-Rio, a Edivaldo Pereira Paiva e o CT do Parque Gigante. O Internacional treinou hoje com uma novidade junto à delegação, que é o Pedro Cauã, zagueiro, teve passagem já pela Seleção Brasileira Sub-20, tem 19 anos, mais de 1,90 m de altura, tá também no time Sub-20, e ele foi chamado a partir dos desfalques que o Inter tem, o zagueiro Vitão, suspenso, o Gabriel Mercado, que teve a lesão confirmada na panturrilha,
Mais ainda, se a gente continuar o número de DM, né, o número de jogadores no DM, a gente ainda tem o Carboneiro, mais ainda o Oscar Romero. Esses jogadores, então, estão fora da delegação e não são opção para o técnico Roger Machado. Há a expectativa tremenda entre Thiago Maia e Alan Rodrigues juntos. Né? Está, inclusive, o uruguaio de 25 anos na delegação que foi para Atibaia. Deve ser titular, inclusive, começando até, entre aspas, fazer um teste para o jogo contra o Flamengo na quarta-feira pela Copa Libertadores, no Maracanã novamente. A primeira, né, de uma série de partidas que a gente tem. Já falamos sobre isso aqui, mas vale repetir. A gente joga contra o Bragantino no sábado, quarta-feira depois pega o Flamengo, depois pega o Flamengo de novo, só que daí pelo Campeonato Brasileiro, pega o Flamengo de novo pela partida de volta da Copa Libertadores e encerra uma sequência de 5 jogos pesadíssima lá no Mineirão, em Belo Horizonte, numa partida contra o Cruzeiro. Seria a segunda partida do retorno já do Campeonato Brasileiro, levando em consideração que a gente precisa também uma reabilitação no Nacional e dependendo do que aconteça no jogo contra o Flamengo, essa partida diante do Cruzeiro, ela também, né, é um tanto que importante aí no contexto do Roger, no contexto geral de todo mundo. O Inter confirma, né, que o Oscar Romero está quase já num processo de retreinamento, falamos sobre isso na parte da manhã, que o Oscar Romero é um que tende a deixar o Inter, agora na janela. Nesse contexto, a gente já tem o Ramon, que foi anunciado pelo Vitória. No conteúdo da manhã eu falei que estava para ser anunciado, né? Tem o Diego Rosa indo para o Chipre, mais ainda o Oscar Romero deixando o Internacional, pelo menos o empresário, o staff dele está trabalhando aí alguma alternativa. O Kaique Rocha já saiu. E aí o Internacional, então, se prepara para uma espécie de limpa no elenco, né? Jogadores que não estavam desempenhando, que vão acabar deixando aí já no meio do ano o grupo do Roger. Tem outros jogadores que ainda têm os contratos por encerrar ao final do ano, agora, como o Bruno Henrique, por exemplo, que aí são outros 500, é outro momento de análise ou outro momento, inclusive, né, de finalização de vínculo aqui no Beira-Rio. Se eu pudesse apostar numa tendência de time, a partir de algumas conversas que tive, acredito que a gente vai com novidades e principalmente um time um tanto diferente. O Cleiton Sampaio deve voltar à zaga, sim. E aí fica só o Juninho ou o Vitor Gabriel para decidir quem vai ser o titular ali. Eu não me surpreenderia que a gente tivesse algumas preservações entre os titulares. Mas eu vou apurar um pouquinho mais, eu vou conversar com algumas pessoas agora em meio de mensagem, né? Com a galera que estava no treino, com todo mundo que a gente consegue conversar, que tem trânsito no vestiário, para tentar trazer o time e o que foi trabalhado. Me parece muito claro também que as alternativas do técnico Roger Machado, por serem diminutas, vão também ser um tanto, não sei se óbvias, mas pontuais, como o Ricardo Matias, Tabata, não sei se o Ener Valencia daqui a pouco não começa como titular, mas eu acho que o Ricardo Matias vai ter um certo protagonismo nesse jogo também, justamente porque agora está, né, recuperado das lesões, recuperado inclusive da lesão muscular, que tirou ele dos jogos ali no início da volta aqui do futebol, e de repente a gente pode ter, quem sabe, até 2 atacantes, tá? Vamos fazer assim? Amanhã tu volta aqui, tu vai te inscrever no canal, claro, né? Vai deixar a notificação ligada, porque daí vai estourar no teu celular com o que eu descobri do treinamento do Internacional. E claro, mais bastidores de como está o clima lá em Atibaia para essa partida diante do Red Bull Bragantino pelo Campeonato Brasileiro. Valeu? Tá precisando de grana? A Mais Ágil pode te ajudar. Entra em contato com eles no telefone que está na tua tela ou então no número aqui no link que está na descrição. Vai lá. Fala com eles, porque se tu tá precisando de grana, tu tem um fundo de garantia que é guardado, é teu, e tu pode fazer até 10 saques. Eles são especialistas nesse tipo de procedimento financeiro e certamente ajudam na tua saúde, monetária. Valeu? Tamo junto, um forte abraço. Tchau.